A paz, irmãos. Graças a Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que eu estou com saudade, né? Estava bastante saudoso dos irmãos. Mas, graças a Deus, que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas antes eu gostaria de dizer para os irmãos, baseado na palavra que eu vi aqui da ministração do louvor, e senti assim, eu ando muito pelas igrejas, eu prego bastante por aí, e eu sinto uma dificuldade muito grande, eu vejo, percebo nas igrejas de adoração. Eu não sei qual é o motivo, não sei o que está acontecendo com a igreja brasileira. A igreja brasileira louva muito. Ela é muito boa quando se diz em louvar. E muitos confundem, eu preciso até dar um estudo uma hora sobre isso. O louvor e a adoração não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Eu não sei se há no Brasil um problema com a palavra pai. Eu estou desconfiado que os brasileiros têm um problema com relacionamento com os pais, ou pelo menos com o termo pai. Quando se fala de pai, parece que há um torpor, e Deus é pai. E adoração é entrega total, não é louvor. Louvor faz parte da adoração. Louvar significa elogiar, falar bem, dizer quanto a pessoa vale, mas adorar é se lançar, é entrega total, é sentir a presença, é estar íntimo com Deus. E a igreja, por aí, nós temos percebido que ela é muito mecânica, e Deus quer que os seus filhos se entreguem totalmente nos seus pés, se rendam totalmente nos seus pés, como vem o termo da palavra proskeneu. Mas eu tenho uma palavra, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia. Eu estava com muita saudade dos irmãos, hein? Precisava vir aqui para ver os irmãos, senão fica difícil, né, irmãos? Tem pessoas que a gente se apega mais, mas toda a igreja, ela é assim, muito simpática, muito carinhosa, e a gente sente saudade. Capítulo de número 4 do Evangelho de Marcos. Eu meditei bastante nessa palavra, confesso para os irmãos que não é improviso, não é uma palavra daquelas que eu costumo, é uma palavra bastante pensada, estudada, bem detalhada. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos os versículos 35, 38 e 39. Como a história é bastante conhecida, eu quero também saudar os internautas, né? Porque com certeza tem um grupo, aproveitou o friozinho, tal e coisa, então está lá. Amém. Que Deus abençoe também os internautas. Agora vamos ler. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado, 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, disse-lhes: passemos para a outra banda. Diga assim, passemos. Versículo de número 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá conta que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
Aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém. Só esses 3 versículos. Por que eu não li tudo? Porque é muito conhecido essa passagem, não é? Mas eu quero pregar subordinado ao tema, os 3 remos da vida espiritual. Os 3 remos da vida espiritual. Amém? Os 3 remos da vida espiritual. Remo porque tem a ver com mar, né? Então com barco. Mas a palavra também foi escolhida porque a palavra remo tem a mesma raiz da palavra ministro. Ruperetes, ou riperetes. E de repente você diga, mas eu não sou ministro, porque a palavra remo tem a ver com ministro, né? Mas havia 3 tipos de remadores em um barco ou em um navio. O contratado, o que estava viajando para receber uma sentença, e alguns que se apresentavam para fazer isso. Não tinha todo tipo de gente dentro do navio. Aqui não se trata de um navio, e sim de um barco pequeno. E quando lemos essa passagem, muito conhecida e pregada, eu creio, entendemos que tem nas entrelinhas do texto, de todos os versículos, do versículo 35 ao 41, mensagens importantes, ensinamentos importantes. Mas o que me interessa, e para a igreja, é a revelação do que Jesus quis passar para nós no texto. O pastor Fernando falou uma coisa aqui muito interessante sobre fé. E às vezes nós não temos nem fé suficiente para entender a palavra. Há um desânimo, uma tristeza, há uma, como disse o levita, né? Às vezes há um negócio terrível que acontece. Isso acontece com todo mundo. Mas é importante que o cristão aprenda a administrar a sua vida espiritual. Primeiro remo. Eu vou ser breve, porque o horário já nem me permite mais. Não que aqui obrigue a ser rápido, mas é que o tempo é precioso. Vamos rever aí o texto. Passemos. Conjuntivo, subjuntivo, presente. Conjuntivo, subjuntivo, presente. Ou seja, revela uma promessa. Há uma promessa. Quem está dizendo passemos, olha o tempo do verbo, porque ele é importante, né? Seria equivalente a dizer, olha, eu vou com vocês e vamos passar para o outro lado. Não importa o que vai acontecer no meio. O texto é claro, não tem sombra de dúvida. Passemos. Quem disse foi Jesus. Quem está garantindo é Jesus. Há uma promessa de chegar do outro lado, ou da outra banda. Passemos. Esse tempo do verbo, ele garante a chegada do outro lado. Não importa o que vai acontecer, se vai ter tsunami, se vai ter tempestade, se o vento vai soprar forte, não importa. É tão tranquilo o tempo do verbo e a história que Jesus vai dormir. Tranquilo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem promessa de Deus na sua vida?
fez a promessa foi Jesus, então fica tranquilo. Se você tem promessa, aliás, todos têm promessa, pelo menos uma é obrigado o cristão ter, que é a promessa de chegar na glória. Essa é obrigatório. Aceitou a Cristo, ele já tem direito à vida eterna. Aceitou a Cristo, ele já tem promessa de chegar no céu. Aceitou a Cristo, ele tem promessa de perdão, de pecado, de vitórias. Ele já entra no mundo das promessas quando ele aceita Jesus. Não importa o que vai acontecer na tua caminhada. É lógico que o inimigo vai fazer de tudo para você não chegar do outro lado. Porque esse vento aí, ele foi levantado, segundo o texto mais examinado, é uma coisa meio demoníaca, ele não é de Deus. O diabo, Satanás e os demônios aproveitaram duas oportunidades sérias aí. Primeiro, o barco. Pelo horário, estava avançado o horário. Quando nós olhamos na Bíblia hebraica, aqui é antes das 6h15. 15 minutos. Portanto, Jesus não queria que os discípulos passassem o Havdalah do outro lado, do lado que eles estavam, e sim do outro lado. Portanto, o inimigo diz: eu vou aproveitar que já está avançado, já é tarde, nós já vamos chegar à noite, e eu vou atrapalhar a chegada desses camaradas aí. Eles não vão chegar aqui do lado de cá, não. Por quê? Do outro lado, Jesus ia fazer uma obra fantástica. E do outro lado, há obras grandes para nós realizarmos. É do outro lado que Jesus vai libertar um demônio. Aliás, um demônio não, um endemoniado. Pensou em libertar o demônio? Tirar o endemoniado e deixar o demônio livre é gelada, né? É lá do outro lado que o gadareno vai ficar livre dos demônios da legião. E ele sabe disso. E a outra oportunidade foi que Jesus dormiu. E sabe, o demônio não é onisciente, não é onipresente. Lá a cabecinha dele disse: agora eu pego esse Jesus aí e mato ele afogado. Matando Jesus afogado, o povo não vai ter salvação, não. Porque o sangue não vai ser derramado. A Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade. A palavra grande no grego é mega, é além da conta. É um extremo no grego. Só que Jesus fez uma promessa. Passemos. Ou seja, pode ficar tranquilo, nós vamos chegar do outro lado. E quando Jesus diz que vai chegar, é porque vai. Não tem legião, não tem absolutamente, não importa o tamanho da tempestade, não interessa. O que interessa primeiro é que ele fez uma promessa, e eu estou nela. E todos que passaram por isso na Bíblia, eles tiveram sucesso. Não confunda sucesso com fama. Sucesso, ou seja, atingiram o seu objetivo, chegaram no alvo, conquistaram aquilo que estava sendo prometido. Eu podia usar como exemplo Abraão. Lá no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, no versículo 9, aquele texto me chama muita atenção. Diz assim: pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, como em terra alheia. A terra não era de Abraão, mas já havia uma promessa que a terra era dele. Se você olhar historicamente, não era, mas profeticamente era. Tudo que Abraão fez lá foi comprado, foi alugado, conquistou a terra aos poucos, conquistou a amizade, era nômade, os vizinhos tornaram-se amigos de Abraão, faziam negócio com Abraão, ele prosperou, e pela fé ele viveu na terra como se fosse dele. É minha. Todo mundo sabe que não era. A terra só veio ser dos descendentes de Abraão na saída do Egito. Aí legalmente eles conquistam a terra. Mas pela fé havia uma promessa e Abraão tomou posse daquela promessa, daquela terra, e disse: é minha. E ele foi mais além, ele conviveu com Isaac e Jacó, isso é um absurdo, na mesma terra, no mesmo instante, na mesma história. E você sabe que Abraão, Isaac e Jacó não viveram juntos.
Não viveram juntos. Quando Isaac casou, 6 meses depois Abraão morreu. Segundo o Midrash. E Rebeca não teve filhos. Ela não teve filhos. Demorou um pouquinho para Rebeca ter filhos, porque ela tinha um problema. Mas pela fé, havia uma promessa que a terra não era só de Abraão, era da sua descendência. E Deus, quando faz pacto, faz também com a sua descendência. A tua descendência vai ser abençoada, há uma promessa. E ele tomou posse. Gênesis 9:9, Deus fala para Abraão, para Noé o seguinte: eu tenho um pacto contigo e com a tua descendência. Todos os filhos que vierem depois de você, eu tenho aliança com eles. Isso é uma promessa. E aí o que é que aconteceu? Romanos 4, versículo 20, diz o texto que Abraão não duvidou. Isso é interessante. Manteve-se fiel à promessa. Ele não foi incrédulo. E ele glorificava a Deus. E cada vez que ele glorificava a Deus, isso não é dizendo glória a Deus. Glória a Deus, isso que fala somos nós, né? Mas o glorificar a Deus é crendo, é se mantendo, é sendo fiel, é andando dentro do projeto. E ele foi fortificado. Cada dia Abraão se tornava mais forte. Cada dia ele era mais crente. Ele tinha problemas. Abraão tinha problemas. Ou você pensa que Abraão não tinha problemas? Abraão teve problemas até de incredulidade. Era o pai da fé. O pai da fé teve problema de incredulidade. Mas isso não foi levado em conta. Isso não foi imputado. Porque o que prevaleceu em Abraão foi ele crer na promessa. E não os momentos de tristeza que ele teve, de decepção. Então, às vezes, como foi dito aqui, estamos tristes, mas lembramos da promessa. E aí, quando lembramos da promessa, dizemos: puxa vida, há algo prometido e eu vou tomar posse. Então eu vou continuando, eu vou tomando posse, vivendo, e Deus vai me abençoando. Se Jesus falou, irmãos, que vai acontecer na sua vida. Às vezes sopram tempestades, elas aparecem, mas se liga no que foi dito, e não na tempestade. O problema é não sair do barco. É interessante, irmãos, que eu estava olhando esse texto, lendo devagarzinho, né? Existiam outros barquinhos em volta dele, e nada é contado sobre esses barquinhos. E eu disse: mas por que não se fala dos barquinhos? Todos saíram juntos, todos foram. Só desse barquinho. Porque nesse barco estava Jesus. O barco importante é o que Jesus está. No barco que Jesus está, há uma promessa: vamos chegar do outro lado. Essa mesma promessa não é garantida para os outros, é só para o que Jesus está. E os discípulos estão com Jesus, e aí a bênção vai ser grande. Amém? O importante é saber que tudo que Jesus fez, Jesus veio do céu, fez esse parapapá todinho que nós sabemos aí. Enfrentou religião, contradícios ortodoxos, foi contra o sistema. Jesus andava remando contra a maré, era esquisito a lógica da teologia da época. Ele tinha problemas porque não encarava, não era preso ao sistema religioso. Jesus tinha problema porque era livre, além do que os homens imaginavam que um homem pudesse ser livre. Ele era totalmente diferente. Ele conseguia perdoar um pecador totalmente fora do sistema religioso judaico. Ele conseguia comer com pessoas que não tinham pedigree religioso. Ele era um sujeito que foi capaz de operar um milagre para uma mulher fora da sua terra natal. Era até proibido pelo contrato messiânico. Ele era livre a ponto de dizer para uma mulher condenada pelo sistema, pronta para ser apedrejada: ninguém te condenou, também não te condeno, vai em paz. Então ele tinha problemas à luz da lógica da religião da época. Ele fez tudo isso
morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para duas coisas. Primeira coisa, pelo nome. Isso lhe outorgou um nome que é sobre todo o nome. Paulo diz isso. E gêmeo com isso, bem unido a isso, inseparável, pela salvação, por nossa salvação. E nesta salvação vem acompanhada de promessas. Promessa de bênção, de vitória, de passar as tempestades, de vencer. E isso tudo é registrado aqui na linguagem bem humana, em um livro. Cada vitória sua está no memorial, e um dia elas serão lidas perante você. E você, se você tiver, eu não sei como será o nosso corpo, mas se isso for possível, me entenda por favor, na minha conjectura, você vai ficar em pé, e aquilo vai ser lido, as suas vitórias, e você vai glorificar por cada uma delas. Agora eu queria dizer uma coisa, não deixe o livro ser lido, glorifique antes dele ser lido, pela fé. Tome posse agora em nome de Jesus, porque você foi feito para ser um vencedor. Há uma promessa. E quem te fez a promessa, tem um poeta que diz, foi o proprietário absoluto do universo. Isso é um poeta que diz. O rei dos servos anônimos. O duque que reina entre os pobres. O barão da corte dos infelizes. O reitor de toda a sabedoria. E a Bíblia diz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele te fez uma promessa. Glorifique a Deus por ela. E glorifique muito mais, porque antes dela ser cumprida, você sabe que ela vai ser cumprida. Isso é que é interessante. De antemão, a palavra já te revela, não são do Espírito Santo, não é o pregador, é a palavra, que ela vai ser cumprida. E acabou, pronto, Zé Fini. Nós sabemos que o inimigo vai fazer tudo para não ser cumprida, porque isso é missão dele. É missão do diabo perseguir a igreja, mas missão, ele nasceu para isso, ele vive para isso. Um é um crente perseguir o outro, mas o diabo não, você tem que dar glória a Deus. O diabo está perseguindo, diga aleluia. Ele não vai conseguir, ele só vai perseguir. Conseguir não, você é mais que vencedor. É você que tem o Espírito Santo, é você que tem a promessa. É você que está conectado ao projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho tempo, dá para falar do segundo remo. São 3. Segundo remo, o versículo 38 diz assim: ele estava. O segundo remo é a presença de Jesus. Eu tenho que administrar as promessas, porque eu tenho que viver nela. E como é que eu vou viver nela? Crendo. Mas eu não posso me esquecer de uma coisa: elas só serão reais, só se tornarão realidade com a presença de Jesus Cristo. Jesus não vai sair do barco, mas eu tenho que estar perto de Jesus. Porque há um problema sério. A presença de Jesus tem que ser constante. Nem, isso é óbvio que não vai acontecer, nem que ele esteja dormindo. Isso não vai acontecer. Amém, irmãos? Mas ele está lá no barco. Mas eu também estou no barco. Então a presença de Jesus, ela é importante. Quando a presença de Jesus é real, então é a presença de Deus que é real. Quando a presença de Deus é real, irmão, é só vitória. Quer ver uma coisa? É Números capítulo 23, eu vou citar, e versículo de número 19. 23, 19? Não, 23, 21. 21, 19 começa a história que eu vou contar aqui.
19, 20, 21, mas eu vou citar o 21. Balaque chamou Balaão e disse para Balaão o seguinte: e aí, meu querido, você já conseguiu amaldiçoar o povo? Eu estou conjecturando, mas está no texto, dá uma olhadinha lá no texto. E Balaão diz: não, eu recebi uma ordem de abençoar. Não, mas você não foi pago para amaldiçoar, você não foi pago para abençoar, foi pago para amaldiçoar. Ele disse: mas eu não posso revogar a ordem, é de Deus. Mas aí Balaque diz assim: como é que você pode fazer uma coisa dessa, rapaz? Você não foi pago, isso aqui na minha conjectura, para amaldiçoar esse povo? E parece, não está no texto, isso aqui é uma invenção minha. Parece que eu estou vendo Balaque, ouvindo de Balaão o seguinte: olha, eu abro a boca para rogar uma praga, mas quando eu falo, eu só consigo falar uma bênção. Sabe por quê, Balaque? Porque o seu Deus, aí sim é o texto, o seu Deus é com ele. Ele está no singular. E entre ele, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Esse alarido é para que a maldição não chegue. Toda vez que há uma maldição contra você, há um brado de Jesus, porque o rei aí é Jesus. Toda vez que alguém roga uma praga contra você, há um brado de Cristo, dizendo: há uma promessa. Toda vez que alguém te deseja mal, há um brado, há o alarido do rei, dizendo: eu fiz uma promessa, quem fez foi eu estou com ele, e entre ele, e eu vivo com ele. Balaque não pode, vai de perto. Irmãos, Deus é conosco e entre nós há um grito de Jesus. Há um brado repreendendo toda maldição, repreendendo toda obra maligna. Glorificado o nome de Cristo, porque a presença dele é real. Há um alarido. Olha que Balaão foi contratado de longe, lá do Kuwait, lá do Golfo Pérsico. Adivinho, sabia fazer a coisa direitinho, fez um sacrifício, preparou o terreno, se comunicou com o mundo espiritual e disse: agora eu vou mandar bala nesse povo, porque Israel vinha acabando com tudo, vinha arrebentando tudo, derrubando muralha. Israel vinha destruindo o reino, vinha tomando terra, e o povo estava com medo. Disse: esse povo vai tomar tudo que a gente tem. Então, agora, se deixar, eles tomam mesmo. Então vamos parar, vamos acabar. Irmão, saiba de uma coisa: você está fazendo uma caminhada com a presença de Deus, e sempre tem alguém querendo parar você. E as pessoas não estão atentas para a doutrina. Sabe por que tem poucos crentes na igreja? Porque eles não estão atentos para a doutrina. Sabe por que a igreja não enche na semana? Porque Jesus disse que não se põe remendo novo em pano velho. E muitas pessoas estão fazendo Jesus de remendo. Só que eles não entendem o seguinte: o buraco vai ser maior, porque o remendo novo obriga o repuxo do pano velho a rasgar num tamanho mais largo. Jesus não é remendo. Jesus é pano novo em coisa nova. E as pessoas não atentaram para a promessa, para a presença, então levam a vida religiosa como se fosse um favor que ele está fazendo para Deus. E não é favor que estamos fazendo para Deus. Nós nos reunimos na Assembleia, nós nos reunimos como eclesia para glorificar o nosso Senhor e dizer: Ele está conosco, Ele vive no meio de nós, há um alarido do Rei da nossa vida. Precisa atentar para a doutrina da palavra.
Porque nós estamos na caminhada. Paulo diz no 2 Timóteo capítulo 2, são 3 exemplos que ele usa, no 4, no 5 e no 6. No 5, no versículo 5, ele diz o seguinte: o atleta que entra para a corrida tem que correr dentro do regulamento para ser coroado. A versão King James diz assim: o problema é o regulamento. Atleta o sujeito é. Conhecer o regulamento ele conhece. Mas quando ele corre, foge do regulamento. Aí a promessa tarda. Aí o alarido não vale muito, porque tem que estar na presença. Foi Jesus que garantiu a dele. A dele é garantida, mas é bilateral o negócio. 28 de Mateus 20, ele disse: eu estarei convosco. Pode ficar tranquilo. Todos os dias. Não é só nos feriados, não. Não é só no domingo. É todos os dias. São todos os dias da semana. Eu garanto, eu estarei convosco. Agora nós temos que fazer a nossa parte. E é tão pequena. Se você olhar a história de Números 23, que eu citei agora, 24 e 25, você vai ver um grupo que está fora do regulamento. Está fora do regulamento. E um outro no regulamento. Um grupo peca. Capítulo 25. E um outro está no arraial chorando, glorificando a Deus. E é por esse grupo que glorifica a Deus, que Deus mantém a jornada no deserto. Porque pela vontade de Deus, Deus falou: vou acabar com esse trem agora. Mas Deus não é assim. Deus vê o grupo que está velando. É o grupo que está atento, é o grupo que está firme, é o grupo que está na presença, é o grupo que está congregando, é o grupo fiel. É nesse grupo que Deus vai manifestar a sua glória. E os outros vão ser atingidos com a glória por causa desse grupo. Há um provérbio judeu que diz assim: gruda no abençoado, que quando a bênção chegar vai te atingir. É bem por aí mesmo. Fica colado no abençoado, quando a bênção chegar, pega você também. Por que Labão não queria que Jacó fosse embora? Você acha que Labão era bobo? Tudo que o camarada fazia era bênção. É assim? Chegou o momento que Labão disse: meu filho, não vá não, diga quanto é que você quer ganhar. Eu lhe pago. Porque você é abençoado. Vai não, rapaz, se você for, a bênção vai junto. Aleluia, irmãos, é verdade o que a Bíblia diz. A presença de Jesus estava no barco, então não importa o tamanho da tempestade, simplesmente ele brada. Há um alarido de Cristo: aquieta-te. Para! Porque quem está nesse barco são os meus servos. Quem estão nesse barco são os meus servos. Quem vai nesse barco eu comprei com o meu sangue. Eu fiz promessa de chegar até o outro lado. Portanto, tempestade, não é você que vai parar a caminhada desse barquinho, porque eu estou dentro dele. Nós cantávamos um corinho que dizia: com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Vai muito bem. Aí a bênção é grande. Então Jesus está no barco da sua vida. Fica tranquilo que nada vai parar. Nada, a presença dele é real. No Salmo 16, 11 diz: na tua presença, acho que é assim, há abundância de alegria. Ou seja, o Espírito Santo é constante na vida daqueles que têm a presença de Jesus. Dá tempo de falar o segundo remo? Dá, não dá? Terceiro remo. Tem que ser rápido. Terceiro remo. Versículo 39, é? 39? O terceiro remo é a manifestação de Jesus na nossa vida. O sobrenatural. Eu vou entrar numa área que é muito... O sobrenatural. O milagre. Jesus repreende, ou seja, ele faz. Se Jesus fosse político, o slogan de Jesus de campanha era fantástico. Seria esse aqui: ele faz. Amém?
Porque é triste, não sei aqui, mas eu assisto propaganda política. Você vê um candidato que está X anos no poder, dizer assim, venha conhecer o meu programa de governo. Isso não existe, irmão. Isso é para quem está começando. Amém? Quem está no governo, vote em mim porque eu faço. Ele faz, eu vou continuar. Aí não faz nada, não pode, tem que apresentar um novo programa. Jesus faz. Se ele disse que faz, ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disser, ele vai cumprir. E ele já disse, então vai ser real na sua vida. E aí eu tenho o que nessa garantia da manifestação de Jesus na minha vida? Da operação do poder na minha vida? Eu tenho a certeza de que, primeiro, o mal não vai me atingir. Números 23, 23. Olha eu lá de novo. Olha eu lá de novo. Balaque diz, mas rapaz, você está dizendo que o senhor está abençoando. E tem mais uma coisa. E tem mais uma coisa. Quanto esse povo, o negócio é sério. Não vale encantamento. Não vale adivinhação. Não vale macumba, catimbó, voodoo, magia negra, quimbanda. Pode pôr o nome na boca do sapo, da lagartixa, do jacaré. Esse povo tem um negócio com ele que é feio lá o negócio. É feio para o diabo. Não vale, Balaque, eu já fiz de tudo, não pega. Tem gente que tem medo de macumba. Lógico, vive no pecado, tem que ter medo de macumba. Se a presença de Deus estiver, amém, passe. Irmão, sabe quando eu passo macumba, sabe o que eu faço? Eu dou glória a Deus. Tem gente que chuta farofa. Eu não nasci para chutar farofa, irmão. Eu não fui chamado para chutar farofa. Tem gente que se gaba, tem gente que se gaba e fala, não, pastor, eu vejo um despacho, eu já vou pegando o pé e vou chutando tudo. Irmão, eu não fui chamado para chutar despacho. Eu fui chamado para pregar o evangelho, para ensinar a palavra, para dar glória a Deus, porque é uma promessa na minha vida, há o Espírito Santo na minha vida. Eu passo no despacho e falo, está amarrado, sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, vou embora. E oro ainda pela vida do despachante. Senhor, tem misericórdia de quem fez esse despacho. Ele não conhece a tua palavra. Tinha um rapaz que ele, além de chutar, se tivesse galinha, ele levava e comia a galinha. Eu falei, não faça isso, você não nasceu para comer galinha de macumba. Nós comemos maná do céu, comida boa. Mas isso só foi dito para que você entenda que contra você não vale essas coisas. É óbvio que o inferno tramita contra você, maquina contra você. É óbvio que às vezes coisas da nossa vida são atingidas. Áreas são atingidas. Não vamos querer viajar na maionese e falar que não é verdade. Às vezes, no vacilo aqui e ali, acontecem coisas, mas não comigo, não contigo, não com você. É óbvio que o inferno vai levantar uma tempestade, vai levantar. É óbvio que uma calúnia, uma perca. Só que você não. Você é intocável. Você é selado. Você é selado. A Bíblia diz que você foi selado com o selo da promessa. E quem selou tem todo o direito sobre você. Só o destinatário, só aquele indivíduo que é responsável pelo remetente vai poder tirar esse selo e falar, não é meu, porque ele é o dono, é ele que manda. Uma coisa selada não pode mexer. Não pode ser mexida. Então o que acontece? Quem é que vai abrir esse lacre aí para chegar e mandar uma macumba lá dentro? Não vai.
Pode vir os demônios que vierem. Tem gente que tem medo de demônio. Eu chuto tudo, eu pico a bicuda neles, não quero nem saber. Mas no mundo espiritual, não no mundo físico. Entendeu? Com oração, com repreensão. Eu estava falando com os irmãos ontem. Eu não gosto de dar nome para demônio, eles dão, não sei porque eles dão, eles gostam de dar nome para demônio. Eles falam, pastor, tem um demônio aí chamado Mulu aí. Falar, o cabo é muito forte. Eu falei, é mesmo? Ele disse, é forte. O camarada é todo vestido de palha. Eu falei, irmão, vestido de palha já não é forte. O camarada vestido de palha e falar que é forte, não é qualquer álcool, põe fogo nesse trem. Forte é Jesus, que é vestido de glória. Aí sim, aí tem poder, mas vestido de palha. É todo de palha, ele vem dançando assim, tocando um chocalho. Eu falei, então não é, esse aí está lascado. Vem tocando chocalho, que é isso, rapaz? Forte é Jesus, que vem com uma espada de 2 gumes. Com o sopro da sua boca, ele derruba o que ele quiser, montanhas e tudo. Esse é forte. Ah, pastor, mas é o orixá da morte. Eu falei, não é não, rapaz. Aí foi o que falaram, é coisinha que colocaram na sua cabeça. Não tem nada a ver com isso, não. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Ele dá e tira. Deus põe e tira a hora que Ele quiser. Reino, vida, o que Ele quiser. Porque Ele sim é poderoso. E Ele está conosco, manifestando a sua glória. Então não vai pegar. Você deve andar na rua com a cabeça erguida. Tem crente que anda na rua que parece a tristeza da tristeza da tristeza, né? Ele entra com a cabeça baixa. Não, ande com a cabeça erguida. Empina esse nariz aí. E diga para o capeta, eu sou filho de Deus. Se o cabelo está atrapalhando, levanta o cabelo assim, diga, leia na minha testa que está escrito Jesus de Nazaré. Há uma marca em você que te declara, que te denuncia que você faz parte de um reino espiritual da luz, comprado por Jesus Cristo. Então não vai pegar. Jesus diz assim, aquieta-te. Vento terrível, mega. Cala-te. Está fazendo barulho muito perto de você? Fica tranquilo, Jesus está dizendo aquieta-te. A água está entrando no barco, está tentando tirar com o balde, deixa, pode deixar a água entrar que não vai afundar. Jesus vai falar assim, aquieta-te. Pode calmar porque eu cheguei. Não é você que vai impedir meu filho de chegar da outra banda. Na outra banda tem missão, na outra banda tem prosperidade, na outra banda do lago tem alguém para ser liberto, lá do outro lado tem mistérios para ser revelado, lá do outro lado eu vou levantar o caído, eu vou dar a cura ao enfermo, eu vou fazer algo lá do outro lado, e a minha igreja vai comigo. Fica tranquilo. Salmo 72, versículo 18, diz, só Ele faz essas maravilhas. Se você tiver com a presença de Deus, fique sossegado. Porque ninguém pode parar a tua caminhada. Ela será de vitória. Mesmo em meio à tempestade. E eu ainda vou mais além, não faça como o Pedro fez na outra. Não tente sair do barco para se meter a besta. Não, o negócio é ficar no barco. Jesus não falou para ele sair. Só depois que é o seu mesmo, entra a dúvida. Fica lá. É Jesus que vai ao encontro do barco, não é você que vai sair do barco. Ele vai até o barco, mas aquele está no barco. E ele vai fazer a obra na tua vida em nome de Jesus. Se não, eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, vai ficar versículo 7.
Eu vou terminar com ele. Não, não é o 7, não. É o 7. Minha memória está boa. Não é que é o 7 mesmo? Tem um segredo nesse versículo. Você entendeu que eu vou fechar aqui a mensagem que Deus colocou no meu coração. Todos os versículos que você lê do capítulo 11 de Mateus, de Hebreus, vai falar da fé dos crentes, mas um dado especial vai falar para Noé. Para Moisés, disse que Moisés viu o invisível. Para Abraão, disse que ele obedeceu e foi. Para Caim, para Abel, o melhor sacrifício. Para Enoque, a mais íntima aproximação de Deus. Cada um tem uma característica. Se você observar esses detalhes, que a Bíblia não é detalhes. Mas há um detalhe no versículo 7, que serve para a nossa fé. Agora, e no que eu estou falando. Diz assim, pela fé, olha aí, Noé foi, na minha versão, divinamente. Está assim aí? Está aí? Está divinamente? Só para Noé foi dito isso. Pela fé, Noé foi divinamente avisado. A palavra avisado aí é a mesma que revelado, orientado, divinamente. Amém? Por que divinamente? Eu vou ler o versículo agora. Pela fé, foi Noé divinamente avisado das coisas que ainda, se não... Aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa. A presença de Deus na nossa vida, eu não quero falar de Noé não, eu quero falar só desse detalhe. Ela é tão importante que ela nos revela as coisas que a gente ainda não vemos. O que Deus tem para você no mundo espiritual, você não viu ainda. E eu vou mais além. 1 Coríntios 2,9 diz, são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem. São exatamente essas coisas que Deus preparou para nós. Você não sabe, mas Ele é capaz de te avisar divinamente por revelação. Você não viu, mas Ele é capaz de te informar. A promessa é assim pela palavra. Você não tem nem ideia do que Deus preparou para você, mas Ele vai te surpreender lá na frente, porque a presença dEle é real. Há uma promessa e Ele vai manifestar a sua glória na sua vida. Irmãos, só tem este versículo. São 11 para falar de Abraão nesse capítulo. Um só para falar de Noé. Só isso. Mas o que é interessante é que dizer, Noé foi divinamente avisado, porque se não for divinamente, você não se convence. Convence não. Mário Lima pode dar um estudo aqui. Eu tenho uns estudos que eu preparei de uns 4 meses para cá. Tremendo, você vai achar até importante, mas não vai ser convencido não. Não vai não. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Aí o Espírito Santo vai convencer você. Tu já pensou, Noé falando que ia chover num negócio que ninguém nunca viu? Noé disse assim, vai chover. Aí a pessoa disse, o que é isso? Porque não existia chuva. Como é que vai chover? Aí agora é grifo meu. Deus fez uma promessa. Ele disse que vai cair água do céu. Eu também nunca vi, mas eu creio. Eu não sei nem como é que é isso, mas ele disse que a água vai cair do céu. E eu acredito. E ele mandou fazer uma arca. E eu estou fazendo. Mas para que serve isso? Não sei. Ele mandou fazer e entrar dentro dela. Isso tinha que ser divinamente revelado, irmãos. Porque ninguém se convenceu. Sabe por que ninguém se convenceu? Porque ninguém foi divinamente revelado. Só Noé. Por isso que Jesus disse que a sua volta vai ser como nos dias de Noé.
Sabe o que significa isso? Há um povo que é divinamente avisado. Há um povo que é divinamente revelado. Vai ser igualzinho. Só esse povo que tem a promessa, que tem a presença e que Deus se manifesta na sua vida, vai entrar nessa arca. E somos nós, que somos divinamente avisados pelo Espírito Santo, pela palavra e pelos pregadores que Deus usa por aí. Então, meu querido, em nome de Jesus, creia que Deus ainda não parou de fazer milagres na sua vida. Não, me perdoe se eu sou ousado em dizer, Ele está apenas começando. Na minha vida, Ele está apenas começando. Eu tenho 32 anos de ministro e não me engabo não, por causa disso não. Porque isso não, céu não é INPS. O camarada chega lá com a carteirinha aqui, ó, 30 anos, 35 anos de ministério. Não, não é isso não. Mas eu tenho experiência para dizer o seguinte, na minha vida, Ele apenas está começando. E aquele que começa, termina. E termina bem, termina para a glória do seu filho. Termina perfeito. Ele vai aperfeiçoando até o dia certo para você dar glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.